diário possível, mas inventado. Data, Obviamente, outono. local, No céu. eu sentada aqui na soleira tomando café e olhando o sol de outono, pensando na vida. Sabe quando eu falei outro dia do sol, que ele caminha no céu durante o ano? Se você olhar bem, ele deu uns passinhos por esses dias. Outono é a estação mais bonita. Essa é a minha homenagem a ele. O outono é uma estação muito subjugada e é uma injustiça com essa estação tão linda. Não tem a popularidade do topless na areia, virando sereia do verão, nem é tão soturno e místico quanto o inverno. O outono é a meia estação perfeita, porque a primavera, convenhamos, é prima-verão, já que ela é quase verão e tem toda a parada dos bichos em polvorosa, acasalando, flores, o Beto Guedes, etc. Mas o outono não. Ninguém, além da Sandy, pensa muito no outono, mas eu penso. Eu acordei e era outono. Não a estação do ano, porque eu nunca sei que estação do ano a gente tá vivendo. Eu sou do tipo que fica sabendo disso pelas redes sociais. Na verdade, eu mal consigo diferenciar dia e noite, com esses olhos acostumados à luz artificial da sala sem janela. Eu não olho, eu nem sei olhar ainda. Eu não sei direito diferenciar a luz do sol, cor do céu, cheiro dos dias. Eu também não sou de perceber as temperaturas, porque a única coisa que eu sei é que nunca tá bom. Isso quer dizer que eu passo pelos meses meio abstratamente, em um tempo artificial de calendário gregoriano. É isso. O meu tempo não é do sol ou da inclinação do eixo da Terra. O meu tempo é o da agenda que eu não uso, do sinal de intervalo, dos dias que faltam para o próximo feriado. É um tempo que existe em função do trabalho. Não é terrível isso? Não é meio um apocalipse, um mundo em que tanto faz a estação do ano, porque a gente está tão distante da Terra que os movimentos básicos do Sol são imperceptíveis, a menos que a gente acorde e deliberadamente se esforce para olhar para os efeitos desses movimentos? Essa, eu acho, é a perda do paraíso. Essa grande separação entre a nossa mente e a matéria viva em que e de que vivemos. Eu percebo estarrecida que a minha cabeça e corpo funcionam sempre nessa separação abstrata da Terra, o que é um grande problema, pois, não existe nada menos abstrato do que o corpo. Por isso que eu preciso aprender as estações do ano. Eu era pequena e aprendi a sequência primavera, verão, outono e inverno, mas eu nunca soube de verdade, na pele, no olho, essa sequência. Eu acordei e era outono, não na paisagem exterior que eu não sei olhar, mas na paisagem de dentro, essa que eu percorro incessantemente e mesmo assim permanece desconhecida. Quando, Lídia, vier o nosso outono com o inverno que há nele, reservemos um pensamento não para a futura primavera, que é de outrem, nem para o estio de quem somos mortos, senão para o que fica do que passa, o amarelo atual que as folhas vivem e as torna diferentes. Foi assim. Ontem era verão, hoje não é mais. A paisagem mudou. As folhas caíram. As folhas caem porque a árvore precisa guardar forças para o inverno. Eu acho lindo pensar que as árvores são prudentes, previdentes, precavidas, cautelosas. Porque por algum motivo eu acho lindo pensar nas árvores como pessoas, o que de certa forma faz com que elas sejam menos árvores.
ou que eu me sinta mais próxima a elas, talvez. Se eu me sentir como uma árvore, isso é uma abstração, o que me leva novamente ao ponto de partida. Árvores são árvores, essa é a graça. Mas eu de fato não sei fazer de outro jeito ainda. Então vou fazer desse aqui mesmo. E olhar para o tom sépia como eu olho para o álbum de retratos dos meus avós e vou fazer metáforas sobre as fases da vida. Comparar pessoas a plantas e as fases da vida às estações do ano talvez seja a metáfora mais manjada da poesia. Mas é esse esforço de olhar para fora, para o mundo, mais do que para dentro, que é necessário. Porque essas metáforas da vida são lineares e o mundo natural é cíclico e muito mais profundo. Olhar talvez não as árvores como pessoas, mas as pessoas como árvores. Quem disse que a gente tem só um outono, só um inverno, e não muitos e muitos invernos, e muitas primaveras e verões, e no meio de tudo, esse esplendoroso outono? Por causa das frutas que as árvores ficam quietas, aos nossos olhos. Por dentro delas, se você prestar atenção, as árvores ficam arquitetando seu esplendor, que só vai vir daqui 6 meses, na primavera. Mas para isso, ela tem que se preparar para passar pelo inverno. E o outono é esse preparo. Da fruta não é uma tarefa simples, não. Precisa energia, precisa já ter florido, ter sido muito beijada por passarinhos e insetinhos para depois fazer seu sumo. Tem um certo tom brega em dizer que a gente precisa olhar para a natureza. Mas vocês sabem que eu não me importo em ser brega. A gente tem que olhar mesmo para a natureza. Basicamente, porque por mais que a gente fuja, a gente faz parte dela. Mas isso não quer dizer que eu consigo me adaptar, porque o mundo não para olhar as estações. O sistema que a gente vive não está nem aí para os ciclos do planeta, e estação do ano só parece importante para moda e para reclamar do frio ou do calor em rede social. E sim, eu tenho nostalgia do que eu não vivi, porque isso já tem um tempo. O tempo que a gente se tornou mais urbano que rural. E esse tempo já é mais longo que a minha própria vida e eu já tenho tantas saudades dele. É culpa, ou diria de forma mais leve, é responsabilidade do outono eu ter fugido para as montanhas. Me dei conta disso outro dia, quando fui fazer uma piada com "corram para as montanhas". Parei num susto e pensei, meu Deus, eu já fiz isso. E é por conta do outono. Porque em São Paulo ou em grandes cidades você não vê muita coisa, quer dizer, até vê, mas tem que procurar. Mas quando você compartilha seu espaço com árvores, é impossível não saber que é o outono que vem. Com o outono vêm as frutas, particularmente uma fruta que eu amo, que é o limão-cravo. Em alguns lugares chamam de limão-cavalo. Limão-cravo é um limão muito difícil de achar em supermercado. Primeiro porque ele estraga muito rápido. Segundo porque eu acho que ele é considerado um limão meio feio. Ele é um limão com brotoeja. Mas do meio do mato dá muito limão-cravo. Tanto que uma vez eu ofereci limão para minha prima e ela disse, eu quero, mas traz só uma dúzia. Porque a gente não dá conta mesmo de comer tanto limão e acaba querendo levar caixas e caixas para os amigos. E eu penso como é natureza inteligente, porque ela dá vitamina C na estação da gripe. Então, eu abri os olhos uma manhã e era outono. E eu fiquei com um pouco de medo do inverno, que virá, porque não tem como impedir. Eu lembrei do sol mais quente e ri da minha vergonha do verão. Mas é outono, época das melhores colheitas, dos frutos, hora de tomar para si o que se plantou. Eu colho o que eu planto. Quem sabe esse meu outono seja a colheita dos frutos de sementes que eu plantei lá atrás, achando que eram, sei lá, laranjas, e de repente era alguma outra fruta desconhecida. E se for uma fruta que não dá para comer, muito dura, muito amarga, e eu pensava que seria suculenta e doce? O problema de ficar pensando assim por comparações é que sempre é possível criar mais e mais elementos, infinitamente, como um bicho, um caruncho, moscas, passarinhos que comeram a semente e a depositaram num lugar remoto. O que é o caos, que pensando bem não deixa de ser meio engraçado.
Essa metáfora, Tati, tem seus limites. E o limite dela é a vida do mundo e a abstração e a linearidade. Sabe por quê? Porque as sementes das laranjas vêm dos frutos do outro outono. E elas vão passar pelo inverno, florir na primavera, e aí dá mais frutos. E você sabe que é laranja, porque provavelmente você mesmo chupou a laranja e guardou aquelas sementinhas que você vai plantar. É laranja, sim. Queria te dizer que, para mim, é mais bonito pensar na vida como muitos ciclos de começo e recomeço, passando pelos fins inevitáveis, mas recomeçando. Como o sol. Tem que olhar para o céu e aí olhar para si. E muito para dentro, sem olhar ao redor, pode distorcer, sabe? Então eu vou ficar insistindo para você olhar para o mundo, não só na sua decadência, mas na sua maturidade e florescência, na vida das plantas, para arredondar os ciclos do percurso. O inverno vai vir, e depois dele a primavera, o verão e o próximo outono, a estação mais bonita. Tá certo que o outono é a estação que tem uma variação de temperatura muito grande. Não é possível que você não perceba. Quando o sol desce e se põe, baixa muito a temperatura. O outono é o mês do leva um casaquinho, por excelência. Porque no verão e na primavera não precisa casaquinho. E no inverno você já tá de casaquinho. Por isso que eu sempre gripo no outono. Porque eu não levo o casaquinho, ou fico perdida nos pensamentos sobre o sentido da vida nos fins de tarde, olhando o show alaranjado que o sol dá para se despedir do dia. E quando eu vejo, já estou geladíssima, tomando vento contra a peitaça, como dizia minha avó. E isso me faz muito mal. Mas é mais erro meu, que sei que é para levar o casaquinho e não levo, do que um defeito do outono. E esse show que o sol dá... O pôr do sol no outono é uma baixaria. É isso. Quando você se irrita com o outono porque de repente ficou frio, basta olhar para o céu. Se não está nublado, e não é para estar, não pelo menos aqui na região sudeste do Brasil, onde eu estou, o céu de outono é bonito em qualquer horário do dia. O azul fica mais doce, a luminosidade muda inteira, porque o sol está deitado na paisagem. Falando em sol, que vocês já sabem que eu adoro, o sol é mais rei no outono, mais do que no verão. Porque no verão o sol está muito exibido, ele queima forte, ele ofusca, ele torra. No outono não. O sol de outono é um carinho. Por isso que eu estou aqui sentada nele, mesmo sendo quase meio-dia. No outono é quando os dedinhos do sol acariciam seu corpo com ternura. Porque no outono ele fica bem oblíquo no céu e alaranja tudo. O outono é sépia. O outono é tão bonito que até a cor tem nome chique. Tem gente que diz que o sol de outono é enganador, porque ele tá lá, mas não esquenta. E isso é uma injustiça com o sol, porque ele esquenta sim, só que menos. Na verdade, ele aquece bem na medida. E o cheiro do outono? O cheiro do ar seco, o cheiro de brisa de outono, de folha seca. Outono tem cheiro de chá e fogueira. O outono é um desbunde. E agora? Como que eu faço para voltar para essa beleza leve, esse fluxo dos movimentos da terra, essa dança com o sol? Outono? Que feriado tem? Que dia começa? Quais são os meses? Outono? Sabe o que tem no outono, Tati? Festa junina. Porque o inverno só vem mesmo dia 21. Mas eu não vou falar disso agora porque eu gosto tanto de festa junina que merece um episódio só para ela. Mas eu lembrei de festa junina para lembrar de uma canção e te responder como faz, Tati. Você faz assim. Senta aqui na soleira comigo e olha pro céu, meu amor. Veja como ele está lindo.
Diário possível, mas inventado é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, pode mandar um pix de qualquer valor para anaroxo@gmail.com. Para saber mais, entre em diariopossível.com. Bom dia! Não esquece o casaquinho.